Olá, boa tarde. Eu sou Josiane Cancino, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa da APAE Porto Alegre. E neste momento atípico de isolamento social, as novas possibilidades para atendimento online vão surgindo. E a APAE Porto Alegre não poderia ficar indiferente a essa situação. E o nosso serviço de estimulação precoce e psicopedagogia inicial vem utilizando essa modalidade como uma ferramenta muito importante para atender os nossos alunos, nossos beneficiários, nas unidades escolares, na unidade João Alfredo, na unidade Nazaré. É uma nova adequação, é uma nova retomada de atendimento, né, que surge e trazendo um aconchego, né, para cada familiar. Hoje nós temos nossos profissionais, né, Cibele Mariani, terapeuta da estimulação precoce da unidade João Alfredo, Bárbara Azeredo, também estimuladora precoce da unidade Nazaré, Cristine Capustan, fisioterapeuta da unidade Nazaré, e Mariana Potriche, psicóloga da unidade João Alfredo. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre cada diferencial desse atendimento, ofertado com muito carinho, com muita atenção, no momento de reclusão, no momento em que todo mundo se encontra nas suas casas. E a Cibele gostaria de contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa situação. Com você, Cibele. Obrigada, Josi. Oi, boa tarde. Eu sou Cibele, trabalho com estimulação precoce e até meados de março o nosso trabalho estava acontecendo 2 vezes por semana, um atendimento às famílias. E quando se soube da notícia dessa pandemia do coronavírus que está envolvendo o mundo todo, nós tivemos um fechamento de portas muito abrupto. E com isso, uma das coisas que a gente mais gosta, que é prestar esse trabalho, teve que ser interrompido. Muitos sentimentos e muitas emoções vieram nesse momento. Medos, inseguranças, angústias, não saber como vai ser o mundo daqui para frente. Mas uma coisa é certa, nós precisamos nos transformar nesse momento, nós precisamos nos adaptar. Então é isso que o nosso serviço buscou fazer também. Utilizar das tecnologias para nos unir e para criar outras formas de trabalho. Na João Alfredo, então, nós aderimos à modalidade online e assim os atendimentos têm acontecido através de algumas plataformas com as famílias, com as crianças e com os bebês. Cris, conta um pouquinho para a gente como que está acontecendo na unidade Nazaré. Oi, pessoal, tudo bem? Assim como a Cibele trouxe aí de como, né, a escola dela está funcionando, a escola Nazaré também, né, está nessa modalidade de atendimento, a qual a gente teve aí que, né, se aperfeiçoar, enfim, né, modificar um pouquinho. Mas trazer, assim, que mesmo dessa forma, mesmo longe, né, a gente não se vendo olho a olho, né, trocando de uma forma mais presencial, enfim, concreta, né, esse atendimento não descaracterizou, né, esse olhar que a gente tem centrado na família, das trocas que a gente está realizando e traz, acho que como um diferencial, assim, o quanto nos aproximou, né, estando realmente dentro da casa, né, sabendo um pouquinho da rotina, de como estão as coisas, né, de ver o espaço, onde que brincam, como que fazem, de que forma fazem, né, então acho que isso foi uma coisa que a gente, né, abriu um espaço, né, e a gente acolheu de uma forma muito carinhosa e gratificante, né, do trabalho que a gente vem fazendo. Uhum. Sabe, Cris, uma das coisas que vem me chamando a atenção, né, nesse novo momento é justamente isso que tu traz, né, de que a gente literalmente entrou na casa dessas famílias, né, de uma forma online, virtual, mas a gente entrou na casa dessas famílias, a gente entrou na rotina dessas famílias, né, a gente fez um movimento ao contrário, as famílias iam ao nosso serviço e nós fomos, então, à casa dessas famílias. Mudamos o nosso modelo de trabalho e modelo esse que já existe até em outros países, né? Como é em Portugal, por exemplo. Um modelo onde os terapeutas e as equipes vão às casas, aos locais onde essa criança frequenta, né? Então, a gente tinha também literatura para nos embasar em como pensar
esse momento, e foi um pouco disso que a gente fez. E nisso me chamou a atenção outra coisa que a gente também acaba trabalhando bastante, principalmente quando a gente fala da EP, do trabalho do terapeuta, né? Que é o que a gente tenta, assim, trazer para que os pais sempre se ocupem um pouco mais e se empoderem, se fortaleçam, que é basicamente o nosso trabalho, desse papel de pais, né? Fortalecimento dos vínculos parentais, né? E tentar desmistificar um pouquinho as questões do que a gente chama assim de pais terapeutas, de uma maneira mais abrangente, que é quando essa família acaba se ocupando demais de pensar num estímulo, de pensar numa atividade e se foca mais na síndrome, na patologia e esquece da criança, né? E esquece de se ocupar desse espaço mais genuíno que é ser pai e mãe. E a gente faz esse movimento de trabalho de sempre colocar assim, olha, o que ela mais precisa é o teu papel de pai e mãe. Né? E o papel terapêutico a gente vai fazer, calma aí. E aí, quando a gente passa por esse período da pandemia, onde a gente tem essa modalidade, para nós que não estamos acostumados, é desafiador, porque a gente começa a escutar, né? As famílias, não só para nós, fazer atendimentos individuais, mas nas escolas, né? As pessoas dizendo assim, eu agora sou pai, sou mãe, sou professor, sou terapeuta, né? Tu vê essas falas nas redes sociais, tu vê esse desabafo das pessoas. E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque sim, né? Daqui a pouco tu tá ali, tu acaba assim, vou passar atividade, vou passar o que? Orientação do que fazer em casa. É o risco que se corre em o pai assumir, eu só passar a atividade de fazer em casa, corre-se esse risco, né? Pegar aquelas receitas prontas de bolo, faça tal atividade com o seu filho, né? Faça tal. Em casa, aproveite para. De a gente empoderar que ele tem esse lugar de terapeuta. E a gente, então, tem que repensar nosso próprio lugar. E, para mim, acabou sendo exatamente o oposto disso. Porque acabou reforçando a importância do terapeuta como facilitador na cena, né? Que nós conseguimos fazer intervenções pela tela do computador que fortaleceu o lugar daquele pai e daquela mãe, mas o olhar do terapeuta para um vídeo caseiro, ele é outro, né? A gente viu assim coisas incríveis num vídeo caseiro e que a gente conseguiu fazer uma intervenção que talvez isso não tivesse chegado no nosso atendimento, porque era uma rotina diária que às vezes a família não achou importante comentar e a gente conseguiu intervir, né? Então, fortaleceu mais ainda o papel do terapeuta como facilitador. E eu trago de novo, a gente se inspira em trabalhos que já existem, né? O próprio protocolo PREO, ele é um protocolo internacionalmente validado para a identificação de risco de risco psíquico a partir dos 4 meses de idade. E na sua origem ele foi desenvolvido pela psicanalista Lasnik na França a partir de vídeos caseiros de bebês, né? Então, olha que coisa rica que a gente está tendo, né, para poder trabalhar. E além disso, como a Cibele trouxe ali para a gente, é o momento de a gente se reinventar, porque nos preocupa também não poder dar essa assistência para os nossos usuários, né, para as nossas famílias. Então, de alguma maneira, a gente tem que dar essa assistência. Então, o que a gente pode pensar de estratégia para preservar a vida, a saúde nossa, profissional, das famílias e de toda a sociedade, né? Porque o isolamento social é preservar a vida, sem deixar de prestar o atendimento, né? Então, uma das estratégias é justamente essa de poder pensar o atendimento centrado na família e embasado, usando os contextos naturais que essa criança está inserida, né? E isso é uma proposta que já existe. Então, a ideia também, eu acho que a Bárbara pode nos ajudar, nos dar uma pincelada aí, né, do que é esse trabalho nos contextos naturais que fortalece o papel da família, né, os vínculos familiares, mas que tem o olhar do terapeuta como facilitador nas construções, né, Babi? Traz um pouquinho, assim, pra gente o que é isso, assim. Então, realmente, poder estar pensando esse trabalho
a partir desse momento, como todas vocês trouxeram, né, nos trouxe muitas perguntas e interrogações. Mas reforçando o que a Mariana estava colocando, olhando de uma maneira muito positiva, essa questão nos trouxe ainda mais a possibilidade de conversar com as famílias, possibilitando que os pais assumam, e mais ainda neste momento, um lugar preponderante no desenvolvimento e na promoção desse desenvolvimento dos seus filhos, agora nesse momento em que estamos vivendo. Como? A partir de um olhar e de uma escuta terapêutica muito aprofundada, porque essa relação nos aproximou e estamos podendo conversar muito com as famílias, seja através de plataformas digitais, aplicativos, mas principalmente podendo sustentar de que os pais não estão sozinhos nessa tarefa e que a nossa parceria é o diferencial do nosso trabalho. Então, eles não estão se sentindo deslocados ou sem saber o que fazer. Pelo contrário, por quê? E como também já foi falado, trabalhar com contextos naturais, trabalhar com o quê? Com a rotina, são elementos que já são trabalhados no atendimento presencial. E poder pensar nisso, neste momento, o contexto natural que as famílias estão mais implicadas são as suas casas. E o que acontece nessa casa? Acontece muita coisa. E principalmente poder pensar junto com as famílias que essa rotina, ela é um elemento de curiosidade e de muita possibilidade de brincadeiras prazerosas com os seus filhos. No sentido de que, antigamente, com a rotina da escola, do trabalho, a criança não participava efetivamente dessa rotina. Ou, ao contrário, a família não tinha como, fazia coisas com as famílias, fazia atribuições em casa em que a criança não estava presente. Então, agora, isso tudo gerou um grande elemento de novidade e curiosidade. Ou seja, momentos tão prazerosos como o banho, a hora de dormir, a questão da retirada da fralda, a questão, por exemplo, de cozinhar junto com a mamãe e com o papai, de poder estender a roupa, participar de como a mamãe estende a roupa, a cama, estabelece lá, coloca o lençol. Então, tudo são atividades que, a partir de uma conversa do terapeuta com a família, a gente vai podendo transformar isso em oportunidade de aprendizagem, ou seja, de atividades facilitadoras do desenvolvimento, aonde o principal objetivo é a conquista da autonomia. E isso tem sido trazido pelas famílias de uma forma muito prazerosa e produtiva, porque eles estão se surpreendendo com a ação das crianças. E aí, novamente, entra o papel do terapeuta, que é de poder instrumentalizar esse pai e essa mãe, a poder reconhecer o que são gestos intencionais do seu filho, que forma eles estão expressando alegria, tristeza, ansiedade. E isso a gente vai fazendo a partir dessa conversa, a partir de vídeos, como a própria Mariana colocou, a partir de fotos, recortes, aonde as famílias estão podendo trazer o que está acontecendo em casa e nós, terapeutas, a partir do nosso olhar, podemos intervir de uma maneira conjunta e parceira. Falando disso também, em questões de atividades, eu trago para a Cristine poder contribuir um pouco mais de como está funcionando essa dinâmica, de poder olhar vídeo, de poder intervir, sugerir. Uhum. Sim, não, é interessante, né, a partir da tua fala, Babi, o quanto reforça, assim, o quanto fala do nosso trabalho, pensando enquanto nós terapeutas somos coadjuvantes, né, nessa cena, assim, né, de instrumentalizar, poder olhar, refinar o nosso olhar, né, durante, né, na cena do ambiente em casa, né, podendo orientar, dizer, olha aqui, olha que legal aquilo, olha, né, de sinalizar coisas que a criança está fazendo,
ou de qualificar um pouquinho melhor, mas não de uma forma dizendo pai se está certo ou se está errado, de uma maneira nenhuma, porque eles são pessoas as quais sabem, eles são empoderados, né, desse lugar de pai e mãe, sabem melhor, né, do que a gente dos seus filhos, né? Então acho que esse é o nosso papel nesse momento, assim, né, dessa proximidade, né, é de refinar o olhar perante todas as construções que as crianças fazem, falando de um desenvolvimento global, né? Acho que isso é muito interessante. Sendo um aprendizado a cada dia, assim, é incrível como as crianças descobrem, redescobrem o mundo e a gente também, na medida em que nós nos colocamos com esse olhar diante do novo. E uma das coisas muito bonitas do início da quarentena e dessa revisão do trabalho foi que as famílias puderam se unir mais, que a gente realizou encontros virtuais em grupo. E nem sempre era possível estarem todos presentes, combinar o horário da agenda, combinar o dia. Então, como estão todos em casa, esses encontros foram possíveis e muitas trocas também para poder compartilhar sensações, emoções que estão sendo despertadas neste momento. E nós fizemos exatamente esse movimento de ir aprendendo junto com eles a entrar nesse momento e desfrutar do aprendizado e das relações que se estabelecem em casa. Então, essa sessão que nós tivemos era uma dúvida que nós tínhamos de como serão as sessões com as crianças, como será essa participação, e conseguimos ver na prática o quanto que é viável essa possibilidade, o quanto que a família desenvolve o seu brincar, desenvolve a cena terapêutica e o terapeuta, ou os terapeutas, que no caso nós estávamos em 3 terapeutas, dividindo a telinha do outro lado, conseguimos facilitar e propor algumas intervenções para potencializar aquele brincar que já estava acontecendo, aquela relação que já estava se estabelecendo, mas que com o olhar das profissionais puderam explorar alguns outros pontos para tornar mais significativo ainda aquele brincar, aquele balão, aquele momento, que foi uma alegria incrível da família poder sentir esse desenvolvimento com alegria, com satisfação, assim. É muito lindo estar acompanhando com todas vocês e estar uma equipe envolvida nesse processo e famílias envolvidas também, porque daí a gente consegue ver o quanto que é possível e o quanto que estamos indo, que depois a gente vai perceber os frutos deste momento. É algo que, para quando finalizar esse período de isolamento e pudermos retornar pessoalmente, tudo isso que foi construído segue. Vai ficar uma lembrança muito linda das crianças, daquele período onde as famílias tinham tempo, onde podiam se encontrar mais, ter as refeições juntas e aproveitar a companhia uns dos outros. Verdade, trazendo de novo, né, Cibele, mais uma vez, assim, a característica do nosso trabalho, essa singularidade da interdisciplina, né? Bonito de ouvir vocês, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que, né, a gente também, mais uma vez, conseguiu manter dentro de uma tecnologia e trazer de uma forma saudável, né? Acho que isso é importante também ressaltar, né? Essa questão do instrumento, do celular como recurso, computador, o quanto ele está sendo está sendo utilizado de uma forma muito saudável, né? Então, esse é um ponto positivo também, de novo, falando do nosso trabalho. Principalmente isso, né, Cris? Concordo com a Cibele que tudo que a gente tem feito agora com as famílias, ele vai estar continuando e perpassando agora a partir dos próximos meses e quando em algum outro momento a gente estiver voltando no presencial, mas principalmente a preservação do laço social, porque na verdade estamos trabalhando com as famílias que o confinamento ele tem sido físico, né? Todos dentro de casa, mas não estamos perdendo essa possibilidade de nos relacionarmos, como a gente tinha falado antes, se reinventando. Então, justamente tem acontecido, assim como vocês estavam falando, cenas belíssimas, quando as crianças ouvem um vídeo da gente conversando, cantando uma música, ou numa própria videochamada, que as crianças querem pegar o celular, elas querem encher de beijo, elas querem pegar só para elas.
Então, é muito bonito de ver como o laço terapêutico e o vínculo com essas famílias, ele está cada vez mais consolidado. E eu gosto muito de uma expressão que o Jerusalinski tem trazido, que, na verdade, todos nós estamos virando cineastas. Porque quando a gente faz uma videochamada, a família tem que estar atenta, porque geralmente as crianças querem correr para algum canto da casa. E justamente é o canto, ou é o quarto, ou é o lugar que tem mais brinquedo, e querem nos mostrar o que eles estão fazendo, ou o que construíram, ou como foi a atividade que a gente tinha pensado no momento anterior. Então, isso tem sido muito bonito de poder estar acompanhando. E eu tenho certeza que, olhando sob essa luz, isso só vai nos fortalecer enquanto terapeutas e famílias que trabalham a partir da promoção do desenvolvimento. Né, Bárbara? E eu acho que por isso que é tão importante reflexões como essa que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, são importantes, né? Porque apesar desse momento angustiante, de medos e incertezas que a gente está vivendo, né? A gente vai conseguir tirar aprendizados disso, né? Tanto os aprendizados pessoais como profissionais. Eu acho que é isso que a gente está conversando, assim, de que no momento onde for seguro, né, voltar aos atendimentos presenciais, a gente possa estar também associando os recursos tecnológicos e esses outros olhares, essas outras perspectivas que a gente teve nesse tempo onde era o nosso único recurso, né? Então, nos abre portas também aí para frente como aprendizagem, né? Para nós e para as famílias. E finalizando essa nossa roda de conversa tão produtiva, tão carinhosa, né? Eu acho que tudo que foi colocado de forma muito pontual, amorosa, pela equipe, leva realmente a isso que vocês colocaram, que o tempo, a questão do medo, do organizar, esse possível retorno de uma volta estruturada, bem adequada, com a preservação da vida no futuro, né? Ele realmente vem de uma forma muito positiva, que vocês pontuaram muito bem claro durante toda a nossa conversa. Eu acho que tudo isso que foi mediado hoje reforça, na verdade, os vínculos, né? Os vínculos que vocês, enquanto terapeutas, possuem com as famílias, com as pessoas que são atendidas, enfim, todo esse vínculo, ele foi reformulado, né, num modo online, mas ele estabeleceu ainda mais forte. Esse realmente é o que nós hoje discutimos, né? Então, nós encerramos hoje a nossa roda de conversa com possibilidades de novas conversas, né, futuras, e deixo aqui todo o nosso carinho, nosso agradecimento, né, e até mais, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até mais, um prazer. A gente agradece o convite.